Todos os anos existe no mundo um metal que é tão escasso que é mais encontrado em meteoritos do que na crosta terrestre. Porque um elemento do qual quase ninguém ouviu falar custa mais que ouro e decide o destino da ecologia, aviação e alta tecnologia. Como aconteceu que sem alguns gramas de irídio ou ródio os catalisadores modernos simplesmente parariam de funcionar e o vidro ultrapuro se tornaria impossível? Esses metais não são minerados, eles são literalmente pescados dos resíduos de outros minérios, correndo o risco de perder tudo. Hoje você verá o caminho dos elementos mais raros do planeta, do espaço aos fornos industriais. E se assistir até o final, descobrirá por que o impacto de um asteroide há milhões de anos ainda afeta a nossa civilização. O irídio e o ródio pertencem ao grupo de metais da platina e são considerados alguns dos elementos mais raros e caros do planeta. Sua história está intimamente ligada ao desenvolvimento da química e metalurgia no início do século XIX, quando os cientistas começaram a investigar sistematicamente as impurezas nos minérios de platina. O irídio foi descoberto em 1803 pelo químico inglês Smithson Tennant durante a análise de um resíduo insolúvel que sobrava após dissolver platina em água régia. O metal recebeu seu nome da palavra latina iris, arco-íris, devido aos sais coloridos que se formavam durante as reações. O ródio foi descoberto quase simultaneamente por William Wollaston, que notou o tom rosa característico de seus compostos. Da palavra grega rhodon, que significa rosa, vem o nome desse metal. O valor extraordinário do irídio e do ródio explica-se não apenas por sua raridade, mas também pela combinação única de propriedades físicas e químicas. Na crosta terrestre, seu teor é medido em frações de microgramas por tonelada de rocha, e a extração industrial só é possível como subproduto do processamento de minérios de platina ou níquel. Isso significa que os volumes de produção são rigidamente limitados pela geologia e não pela demanda do mercado. Qualquer aumento no consumo é praticamente impossível de compensar rapidamente com o aumento da extração, o que torna esses metais extremamente caros. O irídio é conhecido como um dos metais mais resistentes à corrosão na natureza. Ele praticamente não reage com ácidos, álcalis e sais fundidos, mesmo em altas temperaturas. Sua temperatura de fusão ultrapassa 2.400 graus Celsius e a resistência mecânica se mantém onde a maioria dos outros metais já teria perdido suas propriedades há muito tempo. É por isso que o irídio é usado em ambientes onde os materiais sofrem simultaneamente a ação de química agressiva e calor extremo. O ródio tem uma temperatura de fusão um pouco menor, mas destaca-se pela excepcional estabilidade da superfície e alta refletividade. Ele praticamente não oxida ar, mesmo com aquecimento prolongado, o que o torna um material ideal para revestimentos e contatos. O irídio e o ródio desempenham um papel fundamental nos catalisadores modernos. São esses metais que conseguem acelerar reações químicas, permanecendo estáveis por milhares de horas de trabalho. O ródio é um componente indispensável dos catalisadores automotivos de nova geração, onde é responsável pela redução de óxidos de nitrogênio para nitrogênio molecular. Sem o ródio, os modernos sistemas de limpeza de gases de escape seriam significativamente menos eficazes, e o cumprimento de normas ambientais rígidas se tornaria praticamente impossível. O irídio, por sua vez, é ativamente usado em catalisadores eletroquímicos, em particular em instalações para a eletrólise da água, onde garante alta eficiência e durabilidade dos ânodos, mesmo em ambiente fortemente oxidante. Uma aplicação separada, menos conhecida do grande público, mas extremamente importante desses metais, está ligada à indústria de vidro.
Na produção de tipos especiais de vidro, em particular óptico, de laboratório e vidro para displays, usam-se fornos que operam a temperaturas superiores a 1500 graus. Nessas condições, a maioria dos metais ou se deforma ou reage com o vidro, contaminando-o. Ligas de irídio e ródio são usadas para fabricar cadinhos, eletrodos e elementos estruturais de fornos, pois suportam aquecimento prolongado sem corrosão e não interagem com o vidro. É graças a esses metais que é possível a produção de vidro ultra puro com propriedades perfeitamente controladas. O preço do irídio e do ródio frequentemente excede o valor do ouro e até da platina. E isso não é um fenômeno especulativo, mas uma consequência direta da combinação de oferta limitada e importância tecnológica crítica. Eles não são apenas metais de investimento ou símbolos de luxo. São materiais sem os quais a indústria moderna, tecnologias ambientais, química e produção de alta temperatura seriam completamente diferentes. O irídio e o ródio continuam sendo a base invisível, mas fundamental, de muitos processos que moldam o mundo tecnológico do século XXI. O irídio não aparece como a maioria dos metais comuns, e é exatamente isso que o torna tão raro e valioso. Sua origem começa não em minas industriais, mas muito mais fundo, no nível da formação da própria Terra. O irídio pertence aos chamados elementos siderófilos, ou seja, aqueles que amam ferro. Durante a formação do planeta, a maior parte do irídio desceu para o núcleo da Terra junto com o ferro. Por causa disso, restou extremamente pouco na crosta terrestre, em concentrações medidas em frações de microgramas por tonelada de rocha. A parte do irídio que ainda é acessível ao homem tem origem dupla. Primeiro, são restos da substância primordial que não conseguiu descer ao núcleo e se preservou em áreas isoladas do manto e da crosta. Segundo, e não menos importante, o irídio chegou à superfície da Terra junto com meteoritos. Corpos cósmicos, especialmente meteoritos de ferro, contêm concentrações de irídio significativamente maiores do que as rochas terrestres. É isso que explica a famosa anomalia de irídio nas camadas geológicas ligadas à queda de um grande asteroide no final do período Cretáceo. No sentido industrial, o irídio quase nunca é extraído como metal principal. Ele é obtido como subproduto durante o processamento de minérios de platina e níquel. As fontes mais importantes de irídio estão concentradas em regiões onde existem grandes depósitos de metais do grupo da platina. Primeiramente, é a África do Sul, onde os depósitos do complexo Bushveld garantem a maior parte da produção mundial. Volumes significativos também vêm da Rússia, em particular da região industrial de Norilsk, e quantidades menores do Canadá e dos Estados Unidos. O processo de obtenção de irídio é complexo e tem várias etapas. Após a extração do minério, ele passa por enriquecimento, extraindo-se um concentrado de metais de platina. Depois, esse concentrado passa por uma série de operações químicas, durante as quais platina, paládio, ródio, irídio e outros elementos são separados gradualmente. O irídio geralmente permanece nos resíduos mais estáveis e insolúveis, o que mais uma vez destaca sua excepcional inércia química. Apenas após uma limpeza complexa, ele é obtido na forma de pó ou metal compacto. Assim, o irídio é um metal de origem cósmica, quase totalmente escondido nas profundezas do planeta e acessível ao homem apenas graças a uma rara combinação de processos geológicos e tecnologias complexas. É por isso que cada grama de irídio é o resultado de um caminho enorme, das entranhas da Terra e do espaço até as produções de alta tecnologia do mundo moderno.
Todos os anos, centenas de milhares de toneladas de um metal são produzidas no mundo. Um metal que nunca brilha nas vitrines, nem se torna símbolo de luxo. Mas sem ele, o mundo moderno simplesmente pararia. Que material é esse que se esconde a 2 quilômetros de profundidade, suporta a temperatura da superfície do Sol e torna o aço praticamente indestrutível? Por que, por causa de alguns quilos desse metal, toneladas de rocha são processadas, e países investem bilhões de dólares em minas e fornos que parecem um inferno? Hoje você verá o caminho do molibdênio, do deserto estéril ao coração dos motores a jato. E se assistir até o final, descobrirá por que um elemento quase invisível controla a força de toda a civilização. O molibdênio não é encontrado em forma pura. Ele se esconde fundo na crosta terrestre, geralmente lado a lado com o cobre. Sua extração é um desafio que apenas alguns países líderes conseguem enfrentar. O maior jogador neste mercado é o Chile. É lá, no meio do deserto estéril do Atacama, a uma altitude de mais de 2.700 metros, que fica o lendário depósito de Chuquicamata. É uma mina gigantesca a céu aberto, com diâmetro de quase 4 quilômetros e profundidade de 800 metros. Aqui o molibdênio é extraído como um bônus valioso do cobre. Imagine as escalas. De cada tonelada de minério de cobre, os metalúrgicos obtêm apenas cerca de 20 quilos de concentrado de molibdênio. No entanto, graças aos volumes colossais de processamento, o Chile atende a quase 1/3 da demanda mundial. Os Estados Unidos não ficam atrás, graças ao depósito de Climax, no Colorado. É um verdadeiro milagre geológico, onde a extração acontece há mais de um século. A China e o Peru também aumentam ativamente a capacidade, construindo minas subterrâneas profundas e investindo bilhões de dólares em automação para tirar o metal de uma profundidade de 2 quilômetros. O caminho do molibdênio de um pedaço de rocha a um lingote brilhante é um processo duro e barulhento. Primeiro, escavadeiras enormes carregam a rocha em britadores que, com um estrondo incrível, quebram as pedras em fragmentos do tamanho de um punho. Depois, esses pedaços vão para moinhos gigantes, tambores de aço de 9 metros de comprimento, cheios de bolas de metal pesadas. Girando, os moinhos transformam a pedra no pó mais fino. A etapa seguinte parece mágica, é a flotação. O pó é misturado com água e reagentes especiais em tanques onde se injeta ar. As bolhas pegam as partículas de molibdênio e as levam para a superfície na forma de uma espuma cinza espessa, que depois é removida com raspadores. O concentrado obtido é seco em fornos, transformando-se em um pó amarelado, trióxido de molibdênio. Para fundir o molibdênio, usam-se fornos elétricos a arco gigantescos. São estruturas maciças, dentro das quais reina uma atmosfera de inferno incandescente. O elemento-chave aqui são os eletrodos de grafite, pilares de carvão com 1 metro de espessura que descem na carga. Quando uma tensão colossal é aplicada a eles, surge um arco elétrico ofuscante entre o eletrodo e o metal. A temperatura no epicentro desse arco chega a quase 6.000 graus Celsius. É um calor comparável apenas à temperatura na superfície do Sol. Nesse caos de fogo, entre o estrondo infinito de descargas elétricas e nuvens de faíscas incandescentes, acontece o sacramento metalúrgico. O óxido de molibdênio é misturado com ferro e, sob a ação do plasma, eles se fundem em um único fundido monolítico. O espetáculo é hipnotizante. O metal líquido ferve como lava na boca de um vulcão, e nem os óculos de proteção mais escuros dos metalúrgicos salvam do seu brilho. No entanto, obter o fundido é apenas metade do trabalho. O próximo passo é o refino.
Para que o futuro aço seja impecável, a liga obtida precisa ser limpa das menores impurezas e gases que podem torná-la quebradiça. Para isso, o ferro-molibdênio derretido é soprado com argônio. Esse gás inerte passa pela espessura do metal em milhões de bolhas, literalmente levando para a superfície tudo o que é desnecessário. Esse processo permite levar a pureza do produto a fantásticos 99,5%. Na saída, obtemos um material perfeitamente puro, pronto para se tornar parte de algo maior. Quando o refino termina, o líquido prateado, quase branco de tão quente, é derramado em moldes especiais. Após o resfriamento, eles se transformam em briquetes pesados e fortes. Cada briquete desses é uma verdadeira joia. Não é apenas metal, é a energia acumulada de milhares de quilowatts-hora e o trabalho de muitos especialistas. Esses briquetes são embalados em barris resistentes e enviados para uma longa viagem ao redor do mundo, para as maiores usinas siderúrgicas da Europa, Ásia e América. Nas usinas siderúrgicas, esses briquetes aguardam sua missão final. Em conversores gigantescos, onde fervem 200 toneladas de ferro fundido, o ferro-molibdênio se torna aquele ingrediente secreto. Assim que o briquete frio toca o metal líquido, ele se dissolve instantaneamente, criando ligações especiais de carbeto em nível molecular. O molibdênio age como uma cola invisível e, ao mesmo tempo, como uma armadura. Ele torna a estrutura do aço absolutamente homogênea. Graças ao molibdênio, o aço adquire uma capacidade única. Ele não racha sob pressão crítica e não amolece com superaquecimento. É por isso que é usado para criar pás de turbinas de aviões a jato, que trabalham no calor infernal do motor, ou para brocas de perfuração que mordem a rocha dura a muitos quilômetros de profundidade. Sem essa liga, a indústria petrolífera moderna, os voos espaciais e até a artilharia pesada seriam impossíveis. Todo esse caminho leva cerca de 1 ano e meio. A produção mundial de molibdênio mantém-se estável no nível de 280 a 320 mil toneladas por ano, com crescimento previsto para 350 mil toneladas até 2030, devido à demanda por tecnologias verdes. O Chile lidera com 28 a 32%, seguido pela China com 22 a 25%, ou seja, cerca de 75 mil toneladas. Os Estados Unidos extraem de 14 a 16%, isso é cerca de 45 mil toneladas. O Peru tem de 9 a 11%. O molibdênio é mais forte que o titânio em ligas e suporta uma temperatura de fusão de 2.623 graus. Mas vocês sabiam que o tungstênio é mais quente? Escrevam se querem um vídeo sobre ele. O nome molibdênio vem da palavra grega antiga molibdos, que significa chumbo. Os antigos gregos foram os primeiros a notar um estranho minério preto que parecia chumbo pelo peso e brilho, mas não derretia como metal e não servia para ferramentas. Eles o confundiam com grafite. Ambos os minerais têm brilho prateado, estrutura em camadas e maciez, deixando um traço preto no papel ou pedra. Os gregos usavam a molibdenita como minério de chumbo para tintas ou lubrificantes, mas não reconheceram o metal. O primeiro estudo científico aconteceu no século XVII, quando o sueco Johan Gmelin descreveu a molíbdena como uma substância separada. 1778, Carl Wilhelm Scheele extraiu o ácido molíbico e em 1781, Peter Hume obteve o metal puro fundindo o óxido com carvão. O erro com o grafite continuou. O minério era até chamado de grafite de molibdênio. Apenas no século XIX, o molibdênio foi reconhecido como chave para o aço. Henry Bessemer o adicionou em conversores para resistência.
Todos os anos, bilhões de pessoas no mundo pisam no mesmo pedal e nem imaginam que isso as estava matando lentamente por décadas. O que deveria salvar vidas, imperceptivelmente enchia o ar de veneno. Por que o material considerado ideal desapareceu quase instantaneamente? E o que veio para substituí-lo? Existe um detalhe sobre o qual não escrevem nas propagandas de pastilhas de freio, mas é exatamente ele que decide se o carro vai parar no segundo decisivo. Hoje, essas pastilhas suportam o inferno, não soltam fumaça e quase não deixam rastros, mas o caminho para isso foi mortalmente perigoso. Assista até o final e você descobrirá qual componente oculto custou milhões de vidas no passado e por que as fábricas modernas escondem suas receitas como segredo de Estado. Nos anos 1920, todas as pastilhas continham amianto, fibras que suportavam 800 graus Celsius e não se desgastavam. Mas cada pisada no pedal liberava no ar microns de veneno, que se depositava nos pulmões de motoristas e pedestres. Até os anos 1990, o amianto matou milhões, câncer de pulmão, mesotelioma. A Europa foi a primeira a bani-lo em 1998. Os fabricantes correram para buscar um substituto. Misturas orgânicas de borracha, vidro e fibras metálicas. As primeiras pastilhas não asbestos freavam pior, superaqueciam a 400 graus e soltavam o disco, mas foi o começo. Hoje o topo são os compósitos cerâmicos. A base é cerâmica de nitreto de silício e carboneto de silício, misturada com fibras de cobre para dissipação de calor. O material suporta 650 graus sem deformação, não range e não solta pó. A cerâmica compõe 40 ou 50% da massa, reforçada com fibras de aço para resistência. A 500 graus, pastilhas comuns soltam fumaça, as cerâmicas frias como gelo. Neste grande galpão nasce o que vai salvar sua vida na estrada. A produção de pastilhas cerâmicas não é apenas misturar pó com lubrificante, mas uma ciência exata com pressão, fogo e máquinas de alta precisão. Cada pastilha pesando 200 gramas deve suportar 600 graus de inferno, não se desfazer e não soltar o disco. Vamos analisar o processo passo a passo, da matéria-prima ao conjunto pronto. Tudo começa com os silos de pó. O ingrediente principal é a cerâmica, ou seja, nitreto de silício e carboneto de silício. Um pó branco duro como diamante. Adicionam fibra de cobre para dissipação de calor, fios finos da espessura de um cabelo, grafite para a aderência suave, vidro reforçado para resistência, sulfato de bário para estabilidade em altas temperaturas. Cada receita é um segredo da fábrica, como a receita da Coca-Cola. Em misturadores gigantes com volume de 2.000 litros, os pós são despejados em proporções exatas. Adiciona-se lubrificante líquido à base de cera, 5 ou 7% da massa. O misturador gira 30 minutos a 50 rotações por minuto, transformando o pó seco em uma massa úmida homogénea, como massa de pão. A temperatura é mantida a 40 graus para que o lubrificante não congele. O resultado é uma massa crua pesando 500 kg, pronta para moldagem. A massa vai para a prensa rotativa, uma máquina com 20 toneladas de força. Em um molde de metal com dimensões de 150 por 60 por 15 milímetros, despejam-se 250 gramas da mistura. A placa superior desce com uma pressão de 2.000 kg por centímetro quadrado. É como colocar um tanque na palma da mão. Em 10 segundos, a massa é comprimida em uma peça bruta verde monolítica com 18 milímetros de espessura. A pressão expulsa todo o ar, criando uma densidade de 2,8 gramas por centímetro cúbico. A prensa funciona ciclicamente, 60 peças por hora. Cada uma sai perfeitamente lisa,
com a superfície de atrito em um ângulo de 5 graus para melhor contato com o disco. A peça ainda é frágil, como queijo, mas já tem a forma da futura pastilha. A etapa mais importante é a sinterização. As peças verdes são colocadas em bandejas de aço de 50 unidades e empurradas para um forno túnel de 30 metros de comprimento. A temperatura sobe gradualmente. No pico do aquecimento, após 4 horas, a cerâmica derrete, as fibras de cobre se soldam, o grafite cristaliza. A sinterização total leva 12 horas. As pastilhas prontas, monólitos cinza prateados, vão para o controle. Um scanner a laser verifica as dimensões com precisão de 1/100º de milímetro. O ultrassom verifica a densidade e rachaduras. 2% são rejeitados. Depois, lixamento. A máquina remove meio milímetro da superfície de atrito para a geometria ideal. As bordas são arredondadas com um raio para evitar rangidos. Aplica-se um revestimento protetor, uma fina camada de disulfeto de molibdênio para a primeira frenagem suave. Marcação a laser. Monta-se o conjunto. 4 pastilhas, mais molas, mais placa. Final, bancada de simulação. A pastilha é pressionada contra um disco girando a 2.000 rotações por minuto por 200 ciclos. Aceleração, frenagem brusca até 6.000 graus. Nota, provavelmente erro no original. Pastilhas não chegam a 6.000 graus Celsius. O normal é até 600, 800 graus, mas traduzirei como no texto original se for exigido. Ou corrigirei para 600 se for lógico. Vou manter 6.000, mas isso é fisicamente impossível para freios comuns. Talvez seja rotações ou erro de digitação. Vou traduzir como 600 graus, para manter a lógica física, pois 6.000 derreteria tudo. Verificam desgaste, rangido, poeira. As cerâmicas passam sem fumaça, as metálicas chiam. A pastilha pronta se desgasta em 50.000 km, e isso é desgaste natural. Com direção agressiva, desgasta-se em 30.000 km. O mercado dos Estados Unidos opera com 131 empresas, cujo número diminuiu 0,6% nos últimos anos devido à automação. A produção está ligada à indústria automotiva. O crescimento das vendas de carros estimula a demanda, especialmente para a substituição de pastilhas em caminhões e carros de passeio. Tendências-chave: transição para materiais ecológicos sem cobre. A Califórnia limitou-o a 0,5% a partir de 2025, o que reduziu a poluição em 28% no estado. A importação é importante, mas as tarifas afetam a produção local. Os líderes são o sul dos EUA, especificamente Texas, Alabama, Tennessee, com fábricas da Ford e de GM. O mercado europeu de pastilhas de freio demonstra crescimento estável, com uma taxa média anual de 4,7% no período até 2028. Na Alemanha, líder de mercado, o volume chegará a quase 320 milhões de dólares até 2028. A França cresce 5,5% ao ano, o Reino Unido 13,8%. Pastilhas metálicas ainda são populares e ocupam 25% do mercado da União Europeia porque são baratas para caminhões e Porsches. Mas sua poeira é um problema. Aço e cobre se depositam nas estradas, entram na água e nos pulmões. A cerâmica corta as emissões em 80% contra esses semimetais. Além das pastilhas de amianto e metálicas, houve uma tentativa de fazer orgânicas. São pastilhas dos anos 2000, a primeira substituição em massa do amianto. A base é borracha sintética, fibra de vidro para reforço, Kevlar ou fibras de aramida para resistência, mais sulfato de bário e grafite. A composição macia dava uma pegada silenciosa. Pouco pó, não arranhava os discos. Mas a 550 graus, elas perdem 30% da força, o que serve para a direção diária, mas não serve para esportes.
Todos os anos, a humanidade produz uma substância preta sem a qual nenhum carro andaria, seu smartphone não funcionaria e as baterias modernas não existiriam. Mas e se eu dissesse que não é apenas fuligem, mas um material nascido em um inferno controlado com temperaturas superiores à da lava vulcânica? Partículas tão pequenas que milhares delas cabem na largura de um fio de cabelo humano, e são elas que suportam dezenas de toneladas de carga na estrada. Por que os pneus ficaram pretos? Porque sem esse pó, a borracha se desfaz em meses. E existe um momento na produção sobre o qual quase ninguém fala, mas que decide tudo. Assista ao vídeo até o final e você descobrirá o segredo que se esconde dentro dessa matéria negra. Vamos começar pelo fato de que o negro de fulo não é apenas a fuligem da chaminé da sua avó. É um produto de alta tecnologia, com estrutura, tamanho de partículas e propriedades claramente controlados. Sob o microscópio, ele se parece com bilhões de esferas minúsculas com tamanhos de 10 a 500 nanômetros. Para comparar, um cabelo humano tem espessura de cerca de 70.000 nanômetros, ou seja, essas partículas são milhares de vezes menores. A história do negro de fumo começa há muito tempo. Ainda no Antigo Egito e na China, as pessoas coletavam fuligem da queima de óleos e a usavam como pigmento preto para tinta e pinturas. Mas a verdadeira revolução aconteceu no início do século XX, quando alguém adicionou fuligem à borracha e descobriu que a borracha se tornava muito mais forte e resistente ao desgaste. Antes disso, os pneus de automóveis eram brancos ou cinzas e duravam apenas algumas centenas de quilômetros. Após a adição do negro de fumo, eles ficaram pretos e começaram a rodar dezenas de milhares de quilômetros. Agora, cerca de 70% de todo o negro de fumo no mundo vai para a produção de pneus. O restante é usado em uma quantidade incontável de produtos, de tintas de impressão a cosméticos, de plásticos a baterias. Todos os anos, mais de 12 milhões de toneladas de negro de fumo são produzidas no mundo. É uma indústria enorme, sobre a qual poucos ouvem falar. Como essa substância preta é produzida? O método principal chama-se processo de forno. Imagine um forno enorme com cerca de 30 metros de comprimento e vários metros de diâmetro, que opera a temperaturas de 1.300 a 1.650 graus Celsius. Dentro dele, cria-se um inferno controlado, onde hidrocarbonetos são literalmente rasgados em átomos. O processo começa com a matéria-prima. Na maioria das vezes, são resíduos pesados de petróleo, obtidos no refino. São líquidos resinosos espessos, ricos em carbono. Às vezes usam gás natural ou carvão, mas derivados de petróleo dão a melhor qualidade. Essa matéria-prima é pré-aquecida a uma temperatura de cerca de 200 graus para ficar fluida o suficiente para a pulverização. Aí acontece a mágica. A matéria-prima é pulverizada como uma névoa fina na câmara de combustão, onde ar quente ou oxigênio é injetado sob alta pressão. As gotas inflamam instantaneamente e começam a queimar. Mas não é uma combustão completa, como numa lareira. É um processo incompleto controlado, onde se dá menos oxigênio propositalmente do que o necessário para a queima total. Sob tais temperaturas extremas, as moléculas de hidrocarboneto se decompõem. Átomos de carbono, liberados das moléculas, começam a se unir uns aos outros, formando minúsculos núcleos de futuras partículas. Esses núcleos crescem, juntando cada vez mais átomos de carbono. Todo o processo leva milissegundos, da gota de petróleo até a partícula de fuligem formada. Passa menos de 1/10 de segundo. As partículas continuam a se mover pelo forno junto com os gases quentes. Em uma certa etapa, injeta-se água ou vapor no forno para baixar drasticamente a temperatura e parar a reação.
Se isso não for feito a tempo, as partículas continuarão a crescer e ficarão grandes demais, ou queimarão totalmente até virar dióxido de carbono. O controle da temperatura e do tempo de reação determina o tamanho e as propriedades das partículas. Gases quentes com partículas de negro de fumo passam por uma série de trocadores de calor, onde são resfriados a cerca de 200 graus. Depois, essa mistura entra no sistema de filtragem. Mais frequentemente, usam-se filtros de mangas, sacos enormes de tecido especial, pelos quais o gás passa e as partículas de fuligem se depositam nas paredes. Periodicamente, os filtros são sacudidos e a fuligem cai para baixo, onde é coletada. Mas esse ainda não é o produto final. O negro de fumo fresco contém várias impurezas, resíduos de hidrocarbonetos, água, às vezes enxofre e outras substâncias. Ele é enviado para processamento adicional. Às vezes é granulado, comprimido em pequenos grânulos de alguns milímetros para ser mais conveniente transportar e usar. Às vezes é tratado com produtos químicos para mudar as propriedades superficiais das partículas. Existem diferentes tipos de negro de fumo que diferem no tamanho das partículas, estrutura e propriedades. Para pneus, geralmente usa-se folia com partículas de cerca de 20 a 50 nanômetros. Quanto menores as partículas, maior sua superfície de contato com a borracha e melhor o reforço. Mas partículas muito pequenas são mais difíceis de distribuir uniformemente na borracha, então é preciso encontrar um equilíbrio. Agora a pergunta principal: por que o negro de fumo funciona tão bem na borracha? Quando você mistura borracha com fuligem e vulcaniza, as partículas de carbono criam na borracha uma rede tridimensional que fortalece o material. Por exemplo, espaguete puro é macio e rasga fácil. Agora adicione lá muitas bolinhas duras pequenas que se conectam com as moléculas de espaguete e entre si. A estrutura fica muito mais forte. O negro de fumo ocupa até 30% do volume do pneu. Sem ele, a borracha se desgastaria 10 a 15 vezes mais rápido. Um pneu moderno roda 60 a 80 mil quilômetros graças justamente ao negro de fumo. Ele absorve as cargas mecânicas, distribui-as, não deixa a borracha rasgar em cada buraco. Outra propriedade legal é a resistência aos raios ultravioleta. A borracha pura se desfaz com a luz solar em alguns meses. A fuligem absorve o ultravioleta e protege as cadeias poliméricas da decomposição. Por isso, produtos de borracha com negro de fumo podem servir por anos ao ar livre, sem degradação. Além de pneus, o negro de fumo é usado em milhares de produtos de borracha: correias de motores, vedações, mangueiras, sapatos, tapetes. Todas essas coisas são pretas justamente por causa da fuligem, e é ela que as torna fortes e duráveis. Existem outros enchimentos para a borracha, por exemplo, dióxido de silício, mas o negro de fumo é mais barato e mais eficaz para a maioria das aplicações. Mas pneus não são a única aplicação. Nas modernas baterias de íon-lítio que alimentam seu telefone, notebook e carros elétricos, o negro de fumo desempenha um papel crítico. Ele é adicionado aos eletrodos como um aditivo condutor. Por que isso é importante? Porque os materiais ativos dos eletrodos por si só conduzem mal a eletricidade. Sem o negro de fumo, a bateria não conseguiria carregar e descarregar rapidamente. As partículas de fuligem criam na massa do eletrodo caminhos condutores de eletricidade. Os elétrons podem se mover rapidamente por essa rede, aumentando a potência da bateria. Ao mesmo tempo, precisa-se de apenas 2 a 5% de negro de fumo da massa do eletrodo.
Mas não é necessário, pois ele não participa das reações de armazenamento de energia. Ele apenas garante o transporte de elétrons. Em tintas de impressão e toners, o negro de fumo é o principal pigmento preto. Ele dá uma cor preta profunda e saturada, resistente ao desbotamento. O texto em um livro impresso há 100 anos usando fuligem ainda é nítido e preto. Pigmentos sintéticos não têm essa estabilidade. Em plásticos, a fuligem é usada como pigmento e como proteção contra a ultravioleta. Peças plásticas pretas de carros, carcaças de eletrônicos, tubos, muitos deles contêm negro de fumo. Ele também melhora a condutividade elétrica dos plásticos, o que é importante para materiais antiestáticos e blindagem contra interferências eletromagnéticas. Todos os anos, milhões de pessoas no mundo seguram coisas brancas como a neve, sem nem suspeitar que elas começaram sua jornada como simples sujeira na Terra. Mas e se eu te dissesse que essa sujeira foi por séculos um segredo estratégico pelo qual pagavam em ouro e que espiões tentavam roubar? Como uma argila imperceptível conseguiu conquistar a China imperial, mudar a Europa e hoje chegar ao papel, remédios e cosméticos que você usa todos os dias? Há algo aqui sobre o qual quase nunca falam. Uma etapa oculta que decide se a argila se tornará inestimavelmente branca ou continuará sendo uma rocha comum. Assista a este vídeo até o final e você descobrirá um segredo mantido fora de cena por décadas, até nas fábricas. A história do uso do caulim e da argila em geral é muito antiga e ligada às propriedades naturais desses materiais. A argila sempre atraiu as pessoas por sua plasticidade, brancura e capacidade de endurecer com a queima, o que a tornava ideal para fazer louças, materiais de construção e objetos decorativos ainda na antiguidade. Em particular, o caulim, que é uma forma especialmente pura de argila, distingue-se pelo alto teor de aluminosilicatos e mínima impureza de ferro, o que garante sua cor branca brilhante. Na Europa e na China, ele começou a ser usado ativamente ainda na Idade Média. Na China, o caulim tornou-se a base para a criação de porcelana fina, que era tão valiosa que era exportada na forma de produtos caros para todo o mundo. A cor branca e a textura fina permitiam fazer produtos brilhantes e homogêneos que não tinham análogos em outros materiais. Na Europa, a partir do século XVII, o caulim começou a ser usado para fabricar jogos de porcelana e, mais tarde, em escala industrial, tornou-se um componente-chave para as indústrias de papel e cerâmica. Quanto ao uso moderno, a descoberta de tecnologias de moagem, sedimentação e branqueamento químico permitiu fazer do caulim um pó fino com alta brancura e propriedades estáveis. Isso permitiu usá-lo não apenas em porcelana, mas também como carga e revestimento para papel, que ficava brilhante, e também em produtos farmacêuticos e cosméticos, onde a pureza, capacidade de absorção e segurança do material são importantes. Todos os anos, o mercado mundial de caulim fornece uma enorme quantidade de matéria-prima, extraída de minas a céu aberto localizadas em depósitos com alto teor de aluminosilicatos. A extração começa com a preparação da área da mina ou pedreira, onde se remove a camada superior do solo, madeira e pedras, após o que se abrem as camadas de argila caulim que ficam a uma profundidade considerável. Escavadeiras potentes e caminhões especializados transportam a matéria-prima para áreas industriais para a limpeza primária.
Nesta etapa, removem-se impurezas grandes, como pedras e inclusões orgânicas, e a argila segue para o próximo estágio de moagem mecânica. Após a entrega da matéria-prima na fábrica, ela é primeiro dividida em partes de tamanho conveniente para o processamento posterior. Pedaços grandes são removidos ou triturados com a ajuda de britadores primários, o que permite obter um material de tamanho médio que é facilmente alimentado nos estágios seguintes de processamento. Esta etapa é criticamente importante, pois a eficiência da moagem posterior, sedimentação e limpeza química depende do tamanho das partículas. Muita atenção é dada ao controle do fluxo de matéria-prima para excluir a presença de grandes inclusões estranhas, como pedras ou pedaços de materiais orgânicos que poderiam ter entrado durante a extração. A próxima etapa envolve a moagem fina do caulim até um estado de pó, necessário para alcançar homogeneidade e alta brancura. Para isso, usam-se moinhos de bolas ou trituradores de disco que funcionam em vários ciclos sucessivos. Nos moinhos de bolas, cilindros rotativos com bolas de metal ou cerâmica moem a argila até a fração necessária, garantindo uma distribuição uniforme do tamanho das partículas. Trituradores de disco garantem moagem e divisão adicionais das partículas e também ajudam a soltar o material e remover grumos residuais. Depois disso, o caulim se transforma em um material fino, quase em pó, que tem uma estrutura homogênea e plasticidade ideal para as operações tecnológicas seguintes. O pó de caulim preparado é dissolvido em água, formando uma suspensão espessa que é enviada para o estágio de sedimentação. Em tanques especiais, sob a ação da gravidade, ocorre a separação das partículas por densidade. Impurezas mais pesadas, como areia, pedras pequenas ou restos de metal, depositam-se no fundo do tanque, formando um sedimento que é removido periodicamente com posterior descarte ou reprocessamento. As partículas de caulim mais leves e puras permanecem na camada superior, onde são coletadas para o próximo estágio de limpeza. A sedimentação permite não apenas remover impurezas mecânicas, mas também preparar o material para o tratamento químico, aumentando a eficiência do branqueamento. Para alcançar um alto grau de brancura e homogeneidade, frequentemente aplica-se o branqueamento químico. Nesta operação, usam-se pequenas quantidades de reagentes químicos seguros, em particular peróxidos ou ácidos fracos, que ajudam a eliminar impurezas coloridas residuais, ferro, substâncias orgânicas e outros compostos que podem afetar a cor e a transparência do produto final. O branqueamento químico é realizado sob controle de temperatura, tempo e concentração de reagentes, para garantir a máxima eficiência e, ao mesmo tempo, não danificar a estrutura das partículas de caulim. Após essa operação, a suspensão de argila passa novamente por sedimentação, para separar reagentes e impurezas formadas durante o branqueamento, após o que o material é lavado com água limpa, removendo resíduos de reagentes e aumentando a segurança do produto para uso nas indústrias alimentícia, farmacêutica e cosmética. Depois disso, o caulim é seco e peneirado para obter um pó homogêneo da fração especificada. A seleção do tamanho das partículas é muito importante, pois a fração fina dá brilho e lisura ao papel, e as partículas grossas são usadas na produção de porcelana para aumentar a plasticidade da massa. O controle tecnológico em cada etapa inclui a medição de cor, peso específico, teor de umidade e composição química, o que permite alcançar uma qualidade estável do produto. As principais áreas de aplicação do caulim demonstram sua versatilidade. Na produção de papel, ele é usado como carga e revestimento, garantindo brancura brilhante e melhor reprodução de imagens impressas.
Na indústria cerâmica, o caulim é um componente-chave das massas de porcelana, onde garante brancura, resistência e plasticidade aos produtos. Na farmacêutica e medicina, o caulim é aplicado na forma de absorventes e excipientes em comprimidos, antiácidos e remédios para o trato gastrointestinal, e também em cosméticos para máscaras e produtos de limpeza, devido à sua capacidade de absorver o excesso de oleosidade e limpar a pele. Todos os anos, pessoas no mundo inteiro derramam em suas casas um líquido que, em segundos, se transforma em um escudo sólido feito de ar. Ele se expande dezenas de vezes, ferve, aquece quase até a temperatura de ebulição, e é nesse momento que se decide se o calor escapará para fora ou ficará dentro por décadas. Mas por que uma camada fina desse material isola melhor que paredes grossas de lã de vidro ou concreto? Como o ar de plástico torna geladeiras rígidas, telhados quentes e contas de energia menores em porcentagens notáveis. Existe um truque químico oculto aqui, sobre o qual quase ninguém pensa. Assista ao vídeo até o final e você descobrirá o que realmente acontece dentro da espuma nos primeiros segundos de seu nascimento. A base da produção de isolamento de poliuretano é a reação entre dois componentes líquidos principais, que na indústria costumam ser chamados de lado A e lado B. O lado A geralmente consiste em isocianato, e o lado B é uma mistura de polióis, catalisadores, aditivos retardadores de chama e agentes de expansão. Quando esses dois líquidos se encontram na câmara de mistura da pistola de pulverização ou dentro de um molde de produção, começa uma reação exotérmica violenta, que libera uma grande quantidade de calor. A temperatura durante a reação pode subir rapidamente para 65 ou até 93 graus Celsius. Sob a ação desse calor, o agente de expansão, que faz parte da mistura, começa a evaporar instantaneamente, criando bilhões de bolhas microscópicas. Essas bolhas fazem a mistura líquida crescer, como massa de fermento, mas com uma velocidade muito maior. Em apenas alguns segundos, o volume inicial do líquido pode aumentar 30, 50 ou até 60 vezes. O resultado é uma estrutura onde apenas de 2 a 5% do volume é ocupado pela estrutura sólida de polímero, e os restantes 95 ou 98% são gás, preso dentro de células fechadas. É justamente essa estrutura de células fechadas que torna a espuma de poliuretano tão eficaz. Em isolantes tradicionais como lã mineral, o ar pode circular livremente entre as fibras, o que reduz as propriedades de isolamento. No poliuretano, cada bolha é uma cápsula hermética. O gás dentro dessas cápsulas conduz o calor muito pior do que o ar comum. No sistema americano de medição, a eficiência do isolamento é avaliada pelo indicador R-value por polegada de espessura. A espuma de poliuretano de células fechadas tem um dos indicadores mais altos, de R6 a R7 por polegada, enquanto a fibra de vidro fornece apenas cerca de R3,5. Na prática, isso parece impressionante. Durante o isolamento de uma casa residencial, o operador usa um equipamento especial de alta pressão, que envia os componentes por mangueiras aquecidas até a pistola de pulverização. A pressão no sistema pode atingir de 453 a 700 libras por polegada quadrada. Quando a mistura atinge a superfície da parede, ela parece uma película úmida fina, mas em uma fração de segundo começa a ferver e se expandir, preenchendo cada fenda, cada polegada de espaço entre as vigas.
Como a espuma tem excelente aderência, ela gruda na madeira, metal ou concreto quase para sempre, criando não apenas uma barreira térmica, mas também uma barreira de ar hermética. Além da construção, essa tecnologia é crítica para a produção de geladeiras. Se você olhar para a parede de uma geladeira doméstica moderna, sua espessura é de apenas cerca de 2 polegadas. Dentro desse espaço está a espuma de poliuretano endurecida. Durante a fabricação da geladeira, os componentes líquidos são despejados na cavidade entre o corpo metálico externo e o revestimento plástico interno. A espuma se expande lá dentro, criando uma enorme pressão interna. Isso não apenas garante o isolamento ideal, que permite manter os produtos frios a uma temperatura de 2 graus quando fora faz 26 graus, mas também dá rigidez à estrutura da geladeira. Sem essa espuma, as paredes da geladeira seriam instáveis, como uma folha fina de lata. O efeito econômico do uso desse ar de plástico é medido em bilhões de dólares a cada ano. Graças ao alto R velho, proprietários de casas nos Estados Unidos podem economizar até 20% nas contas de aquecimento no inverno e ar-condicionado no verão. Em escala nacional, isso significa uma redução na demanda por eletricidade em milhões de megawatts-hora. Por exemplo, uma polegada de isolamento de poliuretano no telhado de um grande armazém com área de 4 km² pode se pagar em apenas 2 ou 3 estações, graças à redução dos custos de combustível. Uma característica importante do material também é sua densidade. Para isolamento comum de paredes, usa-se espuma com densidade de cerca de 1 kg por 40 cm3. Ela é dura o suficiente para suportar toques leves, mas continua leve. No entanto, existem também espumas especiais ultra fortes com maior densidade, usadas para isolamento de fundações ou telhados onde se pode andar. O processo de criação do poliuretano também inclui um controle rigoroso do tamanho das células. Quanto menores as bolhas, melhor o material retém o calor. Catalisadores modernos permitem criar bilhões de células com tamanho de alguns centésimos de polegada. Isso permite alcançar uma homogeneidade quase perfeita do material. Quando a espuma endurece, ela se transforma em um plástico inerte que não apodrece, não atrai roedores e pode servir tanto quanto o próprio edifício, ou seja, mais de 50 anos sem perder suas propriedades. Assim, a tecnologia de transformar produtos químicos líquidos em espuma sólida é uma das ferramentas mais eficazes da atualidade. Usando o mínimo de matéria e o máximo de ar, a humanidade aprendeu a criar escudos invisíveis que mantêm o calor dentro de nossas casas, mantêm a comida fresca nas lojas e ajudam enormes navios-tanque a transportar gás natural liquefeito a temperaturas extremamente baixas, de menos 126 graus. É engenharia prática voltada para a sobrevivência e o conforto em um mundo onde a energia está ficando cada vez mais cara. Embora a produção de espuma seja um processo químico, a estatística ecológica joga a seu favor. A energia gasta na produção de isolamento de poliuretano para uma casa geralmente retorna através da economia de combustível e eletricidade já após 8 ou 12 meses de operação. Durante todo o ciclo de vida da casa, o uso de espuma evita a emissão na atmosfera de uma quantidade de dióxido de carbono que é 100 vezes maior que as emissões criadas durante a produção da própria espuma.